ele mesmo no texto bíblico, em canções, vemos muitas pessoas falando a respeito desse texto, mas na Bíblia nós só encontramos Lucas falando a respeito desse texto, dessa parábola. Nós não encontramos em Mateus, nós não encontramos em Marcos, nós não encontramos em João. E aí Lucas, ele não foi um discípulo que caminhou com Jesus, ele era contemporâneo de Paulo, era um médico, era um historiador, era alguém que procurou saber ali, fez uma pesquisa apurada para saber aquilo que Jesus tinha feito, e ele acaba escrevendo, relatando, ao ponto de escrever o Evangelho segundo São Lucas e escrever também o livro de Atos. Graças a Deus que temos cristãos como Lucas que pôde relatar e deixar esse relato bíblico para mim e para você, porque hoje nós não saberíamos, na verdade, esse texto se Lucas não tivesse assim buscado se informar desse texto para nos informar. Graças a Deus que hoje nós temos disponível a palavra em nossas mãos. Jesus, ele conta essa parábola exatamente para confrontar os fariseus. Se tinha uma briga que os fariseus ele tinha, e eles tinham um impasse, era a respeito de que Jesus dizia que ele era o Filho de Deus. É interessante porque o maior entrave, na verdade, para os judeus, para os fariseus, era porque Jesus era o Filho de Deus. Eles tinham a percepção exatamente de que Deus era alguém que estava extremamente distante, era alguém que estava lá no alto. Eu imagino até que eles possam ter pensado que Deus era uma divindade passiva que estava num trono, esperando apenas a adoração, com o cajado na mão, pronto para poder nos castigar no momento em que a gente viesse a errar. Os discípulos, um deles chega para Jesus e diz: mestre, nos ensina a orar. E olha que um deles que falou isso era um judeu, e um judeu, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é orar. E aí interessante é porque eles não pediram para que Jesus pudesse ensinar a ele a expulsar demônio, a curar, a operação de milagres, mas ele disse: ensina-nos a orar. Eu imagino que a forma que como Jesus orava, ele demonstrava essa intimidade com o Pai, porque era exatamente assim que ele se reportava ao Pai. E ele começa a ensinar aos discípulos exatamente dizendo: quando vocês forem orarem, vocês não digam assim, olha, Deus nosso, vocês digam Abba, Paizinho, Pai nosso que estás nos céus. Era essa forma que Jesus se reportava ao Pai. Era exatamente isso que ele queria resgatar na humanidade, era a filiação e a paternidade de Deus e dos filhos de Deus, que um dia foi perdido lá no Éden. Olha, domingo agora foi comemorado o segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Essa figura tão desprezada, essa figura que ao tempo da sociedade, ao tempo dos anos da sociedade, ela tem tentado ofuscar, tem tentado minimizar, ao ponto de dizer que para uma família acontecer e existir, não precisa de um pai. Um pai é simplesmente um detalhe. Um pai é simplesmente alguém que serve apenas para procriar. Vivemos numa sociedade em que o reflexo destas famílias tem sido visto. E é por isso que nós temos visto famílias tão fragilizadas. Porque o pai ele é encarregado de formar o caráter do filho. Seja menino, seja menina. O pai ele é encarregado de trazer segurança e não proteção para os filhos. E é interessante que aparentemente parece a mesma coisa, proteção e segurança. Só que proteção, quem é encarregado de fazer isso é a mãe. Eu imagino que esse texto aqui, a parábola do filho pródigo, ele jamais poderia ter sido contado que uma mãe tinha 2 filhos. E Jesus continuasse dizendo que um deles chegou e pediu os haveres dos bens, a parte dos bens que cabia a ele. Por quê? Imagine uma mãe com um filho novo, dizendo assim: mãe, eu quero a parte que me cabe, que eu vou me embora, eu vou morar fora. Imagine que a mãe ia dizer: você está fechando, rapaz, você não vai sair daqui de casa não, uma semana dormir, vai para o quarto, vai ficar de castigo, não vai nem sair daqui. Por quê? Porque a mãe, ela é aquela que quer sempre proteger os filhos. Quando Jesus ele quis falar para os judeus sobre proteção, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te chutar, como a galinha faz com os pintinhos? E ele estava querendo traduzir ali a proteção. Já o pai, ele traz segurança. Quem
aprendeu a andar de bicicleta, de skate, de patins com a mãe? Muito difícil. Muito difícil. Você aprender a andar de skate, de patins e de bicicleta com a mãe. A não ser se ela for a única pessoa da sua vida e o seu pai não ser presente na sua vida. Mas naturalmente o pai é que coloca o filho nessas situações difíceis para aprender, para correr risco, porque ele está lá dizendo assim: olha, pode ir, vai, eu estou aqui com você. Você está em segurança, eu estou segurando a cela. Às vezes nem está segurando a cela, mas só a posição dele, só ali a fala dele, ele já transmite segurança ao pai. E é dessa forma que Jesus ele quis transmitir para os judeus, e ele quer fazer isso também comigo e com você. Ele quer demonstrar que Deus, além de uma divindade que está presente e ativa no meio de nós, através do Espírito Santo de Deus e Cristo através da sua igreja, Ele é o nosso Pai. E Ele nos dá muito mais do que proteção, Ele nos dá segurança. O evangelista Lucas, ele traz algumas características de um pai. O pai em uma casa, ele é a lei, a mãe é uma ordem. Quando a ordem ela acaba falhando, a lei tem que entrar em ação. Quem não lembra aqui de a mãe pedindo para o filho tomar banho? Vai tomar banho, meu filho? Primeira vez, já vou morrer. Vai tomar banho? Já vou. Terceira vez, vai tomar banho. Quando o pai chega, não precisa muitas vezes nem falar: olha, o que foi que tua mãe falou? Corre para tomar banho. Porque ele é a última barreira. E é por isso que nós vemos hoje famílias extremamente fragilizadas. Por isso que nós vemos hoje uma sociedade permissiva, uma sociedade que não respeita mais a lei, não respeita mais a ordem. Por quê? Porque isso tem sido roubado da família, porque a gente basicamente tem perdido essa noção de que Deus, Ele é Pai para nós. Porque muitas vezes, queridos, nós não temos tido um exemplo. E aí, quando tem um exemplo terreno, nós muitas vezes desconsideramos o exemplo que temos com o Pai do céu. Jesus, todas as vezes que foi fazer alguma coisa, ele sempre se reportava ao Pai. Ele sempre se reportava ao Pai. E ele criou esse embate com os judeus, porque ele dizia exatamente o Filho de Deus. Essas características que o evangelista Lucas ele traz para a gente é uma característica de um Pai que nos ama. Não é de um Pai castigador, mas é um Pai que nos ama. E a primeira coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto é que Deus é um Pai que respeita nossas escolhas, mesmo sabendo que não seria mais adequada para nós. Ele respeita nossas escolhas através do livre-arbítrio. E se tem uma coisa que fala de amor para mim e para você, é você poder respeitar as decisões dos outros. E aí Deus, ele respeita as nossas escolhas. E me faz lembrar agora de uma história que conta de um homem que estava num salão de beleza, um cabeleireiro na verdade, né? Um negócio mais mágico, mais masculino, né? Um cabeleireiro, um barbeiro. Tem um barbeiro aqui, né? Ali, pronto. Mas não é você não, porque você é crente. Você está aqui hoje. Mas dizem que o barbeiro, ele não era muito crente não. Era incrédulo. E aí o rapaz que estava cortando ali o cabelo, ele disse assim: rapaz, Deus é muito bom, que maravilha, eu amo Jesus. E o barbeiro disse assim: Deus não existe. Ele disse: como que Deus não existe? Não existe. Você fica falando desse Deus aí, mas Deus não existe. Por quê? Me diga por que você diz que Deus não existe. E ele diz: porque se Deus existisse, se fosse esse amor que você tanto diz, o mundo não vivia a desgraça que está vivendo. A gente não via as famílias, né, matando filho contra pai, pai contra filho. A gente não via esses problemas sociais que estão acontecendo. E ele disse assim: mas isso é fácil demais, né? Então assim, eu não tenho nem a resposta agora para lhe dar, mas assim, daqui até você terminar de cortar o meu cabelo, eu vou pedir a Deus para que Ele se revele a você. E aí ele olhando pelo espelho, ele vê um cara passando atrás, com o cabelo bem grande, uma barba bem grande, daqueles que o barbeiro gosta de pegar. E aí ele diz, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, ele diz assim: olha, barbeiro não existe. Por que barbeiro não existe? Você não está me vendo? Você veio aqui. Eu sou um barbeiro. Ele fez: não, barbeiro não existe. Viu aquele cara que passou agora ali atrás, todo barbudo, maltrapilho, cabelo grande? Ele só vive assim porque ele não vem aqui na minha barbearia. E aí por isso que ele vive desse jeito. Ele fez exatamente isso. O mundo vive essa desgraça, o mundo vive esse caos, porque eles não procuram e não vão até a presença de Deus. Exatamente dessa forma.
Deus, Ele respeita as nossas atitudes, Deus, Ele respeita as nossas decisões. Agora, claro, queridos, o que Ele quer, na verdade, é que nós possamos resplandecer a glória dEle através das nossas decisões. E é por isso que nós precisamos buscar a inspiração do Espírito Santo de Deus. Jesus, Ele conta a respeito de um filho mais novo, que ele diz assim: pai, me dá os haveres que me pertencem, olha, da parte da herança que me pertence, que herança? Que herança só existe de filho de pai morto. Não tem herança de pai vivo. Mas mesmo assim, sabendo que aquilo ali era ilegal, não havia direito nenhum, ele poderia ter dito aqui: olha, tu não tem nada aqui não, tu não construísse nada aqui não, quando eu morrer, aí tu vê e faz o que tu quiser. Mas ele pega a parte que cabe e ele diz assim: olha, teu, faz o que tu quiseres. E esse filho, ele vai para uma terra distante e ele simplesmente passa uma necessidade extrema, e é no meio das necessidades que a gente muitas vezes, no fundo do poço, onde não tem para onde olhar, que a gente volta a olhar para Deus. A gente volta a lembrar do salmista Davi, quando ele diz: eu elevo meus olhos para os montes, para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Diz que esse jovem, ele leva uma queda que todo cristão precisa levar. Ele cai em si, ele se toca. O texto diz que ele cai em si, e nós precisamos constantemente estar caindo em si. A Bíblia diz que o coração ele é enganoso. A Bíblia diz que a gente não consegue enxergar as coisas como de fato elas são, se o Espírito Santo de Deus ele não revelar e não abrir os nossos olhos espirituais. E o texto diz que ele caindo em si, ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai não tem ali fartura e eu aqui morrendo de fome? Quantos trabalhadores do meu pai ali estão vivendo muito bem e eu aqui padecendo necessidade? E ele toma uma atitude, porque ele não fica simplesmente no campo do arrependimento teórico, não fica simplesmente no campo do remorso, ele não fica simplesmente reclamando, mas o texto ele diz que ele ensaia e se levanta. Ele ensaia o texto que vai falar lá com o pai, mas ele se levanta e faz o caminho de volta, o caminho inverso. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Deus, ele tem prazer em fazer filhos de Deus. Sabe o que a Bíblia diz lá em João? Todos aqueles que creram no sacrifício de Jesus, sacrifício perfeito, completo, suficiente, a esse deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não foram empregados de Deus, não foram executivos do reino, não foram simplesmente alguém que agencia o reino, não. Filhos de Deus. O pai ele procura uma família, o filho ele procura uma esposa, uma noiva, e o Espírito Santo procura uma casa, que somos nós, a igreja do Senhor, hoje reunida aqui neste lugar. É assim que o Senhor ele busca, é assim que ele quer, ele respeita. Esse pai amoroso, ele respeita a decisão dos filhos. E é por isso que todas as coisas que nós venhamos a fazer, nós precisamos pedir a orientação do nosso Pai. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o pai amoroso, ele anseia pelo retorno do filho a casa. Em todas essas parábolas que Jesus ele conta aqui no capítulo 15, nós vemos a procura pela ovelha perdida, nós vemos a procura pela moeda perdida, e então a procura pelos filhos perdidos, os filhos perdidos. Porque nós perdemos muitas vezes que o filho perdido é somente aquele que saiu. Mas se você prestar atenção direitinho, o que estava em casa estava tão perdido quanto aquele que saiu. Porque ele não tinha essa mente de filho, ele tinha a mente de alguém que estava apenas para servir a Deus. Agora, qual a imagem de Deus nessa parábola? A imagem de um Deus que não desiste da minha e da sua vida. É por isso que hoje nós estamos aqui. A imagem de um Deus que sempre correu atrás de mim e de você, que Ele sempre nos buscou. Perceba que todas as coisas que você viveu e passou cooperou para que hoje você pudesse estar vivendo a vida com Cristo que você está vivendo, ou que ainda vai viver. O apóstolo Paulo ele diz isso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus ele estava nos buscando ainda quando nós estávamos de costas para Ele. Ele não desprezou esse jovem. A imagem desse Deus que não desiste da gente é muito claro vendo nesse texto. A gente vê a imagem também de um Deus que
espera paciente pela volta de um filho que estava perdido, porque Deus ele quer que a gente esteja próximo dele. É o prazer de Deus que a gente esteja na presença dele. Se você gosta de estar na presença de Deus, se você gosta de vir para o culto dos homens, gosta de vir para o culto eucarístico, gosta de vir para o culto nas quarta-feiras, muito mais quem gosta é o Senhor, que você esteja na presença dele. Foi a vontade de Deus. Quando o homem foi criado no Éden, a Bíblia diz que Deus toda tarde vinha conversar com o homem. E é interessante que um dia eu me perguntei assim, eu peguei me perguntando, dizendo assim, o que o homem tinha tanto a dizer a Deus, que toda tarde eles batiam papo. Não tinha nem problema para começar essa história. Para eles ali estar comentando. Não tinha nem noticiário. Então o que é que o homem tinha tanto para conversar com Deus? Mas aí na verdade, não era o homem que tinha alguma coisa para conversar com Deus. Era Deus que tinha algo a revelar da parte dele para o homem. E essa é a vontade dele, de revelar algo da parte dele para mim e para você. Por isso ele tem prazer de que nós estejamos na presença dele. E aí quando o homem decai da graça, é privado da presença de Deus, ele autoriza que faça tabernáculo, para que a manifestação da sua glória ali pudesse acontecer. Depois autoriza o tempo. Depois, com o tempo mais na frente, vem Jesus. E aí Deus Emanuel, é Deus conosco mais uma vez. E aí mais na frente ele comunica aos discípulos dizendo que iria ter que voltar para o Pai. E aí ele percebe que os discípulos ficam entristecidos. E ao se entristecer, ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Vou enviar da parte do Pai um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. E aí a promessa maior que ele tem para mim e para você é de nos levar para vivermos não apenas mais 1000 anos, 10.000 anos juntamente com Ele, mas uma vida eterna com Ele. Ele tem prazer que nós estejamos em Sua presença. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que o Pai sempre está disposto a perdoar o pecador. Há uma predisposição sempre de Deus a perdoar. Quem corre em direção ao filho mais novo é o pai. A Bíblia diz que o filho se levanta e ele vai em direção à casa do pai, mas o pai avista o filho voltando à casa do pai, e a Bíblia diz que ele corre e beija e o abraça. Isso fala algo muito interessante para nós, que talvez você deve ter escutado em algum momento da vida de vocês, que é o próprio Dom Paulo, nosso serviço, que fala isso, que enquanto na verdade o nosso arrependimento caminha em direção à presença de Deus, o perdão de Deus já corre em direção a gente. Sabe, muitas vezes a gente acha que a gente está caminhando e Deus ele está vindo atrás para perdoar a gente, quando na verdade Deus ele está aí na frente, já com o perdão disposto, porque a cruz foi suficiente para mim e para você. Então, queridos, o pecado que nós cometemos, o pecado que estamos cometendo talvez, ou que iremos ainda cometer, existe perdão lá na cruz do Calvário. Existe solução para mim e para você. Esse jovem achava que iria voltar para a casa do pai simplesmente para trabalhar. Eu não sou mais digno, porque eu matei o meu pai ainda em vida, eu peguei a parte que me cabia, que não era na verdade minha, mas eu quero voltar para ser no mínimo um empregado. Mas não é do interesse de Deus que você simplesmente faça alguma coisa para Ele, que você simplesmente chegue e realize uma obra para Ele. Afinal, a obra de Deus não é fazer alguma coisa para Deus apenas, mas é você, quando estiver fazendo algo para Deus, você se permitir que Deus faça algo em você. E aí por isso que todas as vezes que a gente trabalha em algum evento, todas as vezes que a gente trabalha em algum ministério, a gente não está apenas recebendo, não está apenas dando, mas também está recebendo. Nós estamos sendo edificados. É como que um canal sujo que passa uma água limpa, e cada vez que essa água vai passando para outra extremidade, esse canal ele vai sendo limpo, ele vai sendo purificado. Assim mesmo é o Espírito de Deus na nossa vida, assim mesmo é o Senhor quando Ele age em nós e também, sobretudo, através de nós. Nós não somos um fim em si mesmo, nós não fomos salvos para que nós pudéssemos simplesmente estar apenas sentados, acomodados, dizendo assim: obrigado Jesus, porque o Senhor me salvou, me livrou daquele vício. Não, agora você tem um compromisso de trazer outras pessoas para conhecer a Cristo e ser alcançado pela salvação dele, realizada através da cruz do Calvário. Deus ele lhe amou para que você pudesse amar outras pessoas. E essa ideia de corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Por que é o corpo de Cristo? Porque na igreja vários membros existem com funções diferentes.
E aí aqui existem pessoas que são a mão de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Existem pessoas que são o braço de Deus para poder sustentar o caído. Existem pessoas que são as pernas de Deus para poder assim adentrar em lugar que homem comum que não conhece Jesus jamais adentraria, e você consegue entrar lá e resgatar e falar do amor de Deus para essas pessoas. Existe aqui no corpo de Cristo pessoas que são ouvindo do Senhor, que tem aquela predisposição de escutar o lamento do povo, de escutar muitas vezes a mesma história. Essas pessoas que são a boca de Deus para proclamar o seu santo evangelho, proclamar as promessas de Deus. E assim por isso nós somos corpo e Ele é o cabeça em nós. Deus está sempre disponível, queridos, a nos perdoar, a perdoar aqueles que se arrependem do seu pecado, a perdoar aqueles que estão insatisfeitos com a vida que estão vivendo. Pai, Ele esquece dos pecados e Ele oferece logo uma oportunidade de recomeço através do arrependimento e mudança de vida. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é que esse Pai, Ele devolve a dignidade ao pecador arrependido. Esse Pai, Ele ordenou que o filho fosse vestido com a melhor roupa. Isso, claro, é um paralelo daquilo que aconteceu lá no Éden. Quando Adão e Eva eles pecam, o que na verdade acontece é que eles fazem roupa para eles de figueira. Eles queriam na verdade maquiar aquilo que eles fizeram. Mas aí Deus ele pergunta a Adão: onde estás? E ele disse: nós nos escondemos porque estávamos nus. E naquele momento Deus ele traz uma solução ali, mesmo que paliativo, refletindo aquilo que Jesus iria fazer lá na frente. E ele faz roupas com pele de animais. E aí naquele momento ali retrata aquilo que Jesus iria fazer. E naquele momento ali já se dá para perceber que alguém que era inocente, que não tinha nada a ver com a conta, pagou uma conta para cobrir a nudez de um pecador. Assim mesmo, queridos, nós precisamos ter essa ideia, essa consciência de que Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e que Jesus ele está sempre disponível e disposto, se a gente arrepender e voltar aos pés dele, voltar à casa do Pai. Não tem nada que você fez que Jesus ele possa dizer assim: olha, você eu não quero. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não tem nada que você está fazendo ou deixou de fazer para que Deus, se você se arrepender, para que Deus ele possa dizer assim: olha, eu não quero você porque você fez isso, aquilo, outro. Essa é a terceira chance que eu estou lhe dando. O texto ele diz que quando o filho volta, ele volta cheio de argumento, porque é assim que a gente volta quando a gente erra. A gente volta já se explicando uma coisa que ninguém perguntou. E aí o filho chega diante do pai e ele diz assim: olha, pai, pequei contra o céu, diante de ti, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O texto relata que ele não pergunta por onde o filho anda. O texto relata que ele não joga na cara dizendo assim: eu não disse a você porque você saiu de casa, eu não disse a você porque você fez isso, eu sabia que você iria quebrar a cara. Não foi isso que o pai ele fez, mas ele automaticamente ele se reporta não mais ao filho, mas se reporta diretamente agora ao seu servo. Ele diz assim: olha, pega lá a melhor roupa, olha, pega o anel, pega a sandália para calçar os pés desse menino aí, porque assim está ferido pela estrada dolorosa do pecado como ele andou. Olha, sabe uma coisa? Muitas vezes a gente, como pai, a gente às vezes é rígido com nossos filhos quando eles erram. É interessante isso, porque muitas vezes isso a gente precisa aprender que muitas vezes essa reação vai acabar afastando a gente dos nossos filhos. Ontem eu estava lembrando no discipulado e de casais, estava lembrando que quando a minha primeira filha, Júlia, pequenininha, e aí assim, a gente tem a necessidade de se autoafirmar, de dizer: eu estou certo, e aqui assim, eu lhe disse a você, e a gente tem essa necessidade. E eu estava lembrando que quando ela era bem pequenininha, e a gente como pai sempre dizia assim: olha, não faz isso porque você vai cair, olha, não faz isso porque vai acontecer tal coisa. E muitas vezes acontecia, e aí quando acontecia, o que acontece? O que a gente queria era muitas vezes nos autoafirmar e dizer assim: eu estava certo, eu não disse a você que não era para ter feito isso, que não era para ir para tal lugar, não era fazer aquilo ou aquilo outro. Sabe o que acontecia na época? Ela corria para os braços. Quando estava minha esposa de lado, ela ia para a minha esposa. Mas quando não,
levar uma bronca muito. Na primeira vez, quando eu ouvi isso, eu disse assim: tem algo certo, algo errado não está certo. Eu disse: eu preciso mudar minha postura, porque senão eu vou afastar minha filha de mim. E aí, muitas vezes, esse sentimento que a gente tem e reporta para o pai. E a gente erra e se afasta da casa do pai. A gente erra e pensa que o pai está com um cajado na mão, esperando para meter na nossa cabeça, para nos castigar, e a gente não quer voltar, porque a gente não tem a ideia que Deus é um pai amoroso. E aí eu comecei mudando minha postura, claro. E aí hoje, ela com 15 anos, as coisas são totalmente diferentes. Mas isso ainda era pequena. E aí todas as vezes ela caía, e eu dizia: vem, colocava no colo, cuidava da ferida. E aí depois, se possível, se necessário, eu dava ainda uma bronca em amor. Mas primeiro a gente precisa atrair ele para perto de nós, antes mesmo de recriminar. Porque isso vai levar uma conta para Deus. Porque isso vai fazer com que, porque nós somos a expressão de Deus na vida deles, isso vai fazer com que eles venham pensar: se meu pai, que é meu pai, faz isso, então Deus, que é Deus, também vai fazer algo pior comigo, porque eu errei, porque eu pequei. Não foi isso que o pai amoroso ele fez. Ele disse: prepara uma festa, vamos nos alegrar. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É tempo de celebração. E celebração, queridos, é uma atitude do pai. O pai, ele ama celebrar o perdão. A Bíblia diz que há mais festa no céu quando o pecador se arrepende. Mais festa no céu quando o pecador se arrepende do que 99 que pensa que não precisa de arrependimento. Olha, todas as vezes que a gente retorna, pede perdão e se arrepende, tem festa no céu. Acontece o que aconteceu aqui. Voltou arrependido: olha, eu não mereço, eu quero sentar no último filho ali, nem me chama. Olha, eu não mereço ser seu filho. Mas Deus, ele não se interessa por isso. Empregados, todos são filhos, se crerem no sacrifício perfeito, completo, suficiente de Jesus Cristo. Ele celebra, ele festeja. Essa palavra Jesus destaca a alegria, não destaca a alegria do filho não, mas destaca a alegria do pai. Que ele poderia dizer: olha, o filho foi regressado na família, porque recebeu as vestes novas, porque as suas vestes estavam manchadas pelo pecado, recebeu o sinal de autoridade, de filiação, de família, com um anel, calçou os seus pés de proteção ali. Não. Retrata a alegria do pai. Essas três parábolas, em Lucas 15, existe muita comemoração e alegria. Mas uma festa é dada ao retorno do filho mais novo, o que acabou causando revolta a esse filho mais velho. E muitas vezes a gente foca no erro do filho mais novo. A gente percebe claramente que existia um filho mais novo, que era um filho que queria ser empregado. Mas a gente vê que existia também um filho mais velho, que era filho também, mas que agia já como empregado. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida como executivo do erro, como alguém que é empregado e fazendo as coisas tudo certinho daquilo que tem que fazer para poder cobrar a Deus, para poder jogar na cara de Deus o direito, para poder dizer assim: olha, eu estou aqui te servindo, olha como eu estou vivendo. Eu que tenho prerrogativa de sentar nas cadeiras da frente e não nas cadeiras de trás. Eu que tenho prerrogativa de fazer todas as coisas aqui, porque assim, eu não faço aquilo que os outros fazem. Eu já não sou mais igual, e aquela oração do fariseu e do publicano, eu já não sou mais ele como esse publicano. Eu já me libertei, eu já estou avançado. Mas no reino dos céus, aquele que está crescendo é o que está diminuindo. Aquele que é o maior é o menor, aquele que quer ser o primeiro é o último, aquele que quer ser servido precisa servir. A lógica é inversa. E aí a gente vê um filho voltando a casa, querendo ser empregado, um filho que está em casa vivendo como empregado, que se entristece com o retorno do filho. Sabe o que essa parábola ela vem dizer? É que era para o irmão mais velho ir buscar o filho mais novo. Porque a mulher que perdeu a moeda, ela larga tudo e vai diligentemente buscar uma moeda. O pastor que perdeu ali a ovelha, ele larga as 99 e vai buscar. Agora o irmão que perdeu o seu irmão, ele achou que foi bom e ficou em casa. Isso Jesus estava contando para os fariseus. Era como se dissesse assim: olha, é obrigação de vocês ir atrás de publicanos, das prostitutas, dos pecadores, é obrigação de vocês precisam ir lá. Aqueles que estão mortos, vocês hoje acharam a vida, vocês precisam passar essa vida para essas outras pessoas, para dizer que ainda
esperança e ainda há um Deus que não é uma divindade passiva que está lá, mas presente e ativa e que é o Pai na nossa vida. Esse Pai que nos ama tanto, ao ponto de provar esse amor, entregando o seu único filho, o unigênito dele, para que a partir da sua morte e ressurreição, ele passasse a ser o primogênito dos demais. Deus ele não tem mais agora um único filho, ele tem vários filhos, porque todos aqueles que creram, esse deu-lhe o poder de serem feitos filhos e filhos de Deus. Para concluir agora, queridos, eu queria poder orar por vocês, mas antes eu queria dizer assim que você pode contar constantemente com esse Pai, e que Deus ele não está chateado com você em coisa nenhuma, de que Deus ele não vai dar uma bronca em você se você arrependido voltar à casa dele. Agora o problema é que muitas vezes muitas pessoas não tiveram um pai presente, ativo, um pai que pudesse suprir as suas necessidades, um pai que pudesse dar aquilo que ele desejasse. E por isso, para muitos hoje, a expressão de que Deus é pai soa como algo muito estranho. A expressão de que Deus é pai é algo que é inconcebível, porque as pessoas irão pensar assim: se Deus ele é pai, se ele for um pai igual ao meu pai, ele só pode não prestar, ele só pode ser alguém muito falho, ele só pode ser alguém que erra muito. Mas deixa eu dizer uma coisa: quem aqui acredita que Deus nos dá algo ruim? Ele não pode dar algo ruim, né? Porque Deus ele é bom todo tempo. Então Deus ele não nos dá algo ruim. Você pode escolher seu pai? Não. Foi uma dádiva de Deus. Quem escolheu talvez errado, e o problema é da sua mãe. Mas você não tem nada a ver. Por isso que a Bíblia diz assim: honra o teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem aqui na terra. E honrar não tem nada a ver simplesmente de gostar e concordar com ele. E aí tudo aquilo que no pai que Deus ele deu a você foi escasso e faltar, você pode suprir no Deus que está no céu, num pai que está no céu. E ele diz assim: se vocês sendo mal, vocês conseguem dar boas dádivas aos seus filhos, quem é o pai que quando o filho pede um pão, ele vai dar uma pedra? Quem é o pai que quando o filho pede um peixe, ele vai dar uma cobra? Vocês que são mal conseguem dar boas dádivas aos filhos de vocês, mas o pai que está no céu, será que ele não dará todas as coisas que vocês precisam? Precisamos voltar os nossos olhares para Deus e ter como pai. Precisamos resgatar essa identidade de filhos de Deus e da paternidade de Deus para conosco, porque somente assim nós teremos muito prazer de estar na presença dele, porque somente assim nós teremos muito prazer de servir a ele, porque somente assim nós sairemos por aquelas portas com o coração alegre, porque nós somos festejados, porque voltamos e retornamos à casa do Pai, porque sabemos que iríamos encontrar alguém de braços abertos para nos receber. Mas ele não espera que simplesmente isso aconteça apenas com ele, mas ele nos chamou para que a gente possa ser a expressão desse Pai na vida de outras pessoas, para que nós possamos gerar outros filhos. Muitos homens hoje no mundo não têm tido essa consciência. Muitos homens hoje de 50, 70, 40 têm sido inimigos, porque simplesmente não foram forjados e formados por um pai. Mas em Deus nunca é tarde. Mas em Deus não há perda de tempo. Se eu conhecesse Jesus há mais tempo, na minha infância, deixa eu dizer uma coisa, Deus. Para Deus um dia é igual ao meu ano. Se você conhecer o último dia da sua vida, você ganhou a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, há mais valia no tempo que você está vivendo hoje, na presença de Deus, do que aquele meio, do que os 40, 50, 60, quantos foram fora da presença dele. E ele nos dá sempre uma nova oportunidade de podermos reescrever a nossa história. E ele dá sempre uma nova oportunidade para a gente transformar aquilo que a gente mesmo fez de errado. A Bíblia diz através do profeta de que a gente deixou o homem se não pelos seus próprios pecados, se não pelos seus próprios erros. Precisamos ter
ter a consciência de que nós temos muito mais que agradecer ao Senhor e celebrar juntamente com Ele. Nós estávamos mortos no nosso pecado e nosso Deus Cristo nos ressuscitou, nos dando vida juntamente com Ele. Hoje é dia de retorno e reconciliação. Hoje é o dia de resgatar a consciência de filiação divina. E não de alguém que saiu da escravidão do pecado e agora está sendo escravo de outra pessoa. Muitas vezes a consciência é essa. O servir a Deus é por medo do inferno. Eu estou servindo a Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Ninguém vai para o inferno. Porque nós fomos tirados de lá. E a Bíblia não diz que as pessoas que vão para o inferno, nem no inferno elas já estavam. No final, aqueles que serão condenados irão para o lago de fogo. E é a condenação eterna. Não existe uma terceira via. A condenação é esta: não crer em Cristo. Aqueles que creram serão salvos, que não creram já estão condenados. Por essa paternidade que Deus nos deu, pela filiação a qual Ele nos chamou, nós precisamos nos tratar com Ele como nós tratamos muitas vezes com nossos pais, com amor, sabendo que Ele tem muito para nos ensinar, sabendo que Ele nos ama de uma forma incondicional, e aquilo que Ele tem sonhado para mim e para você é algo muito maior e melhor do que você possa pensar ou imaginar. Deus, Ele não é apenas Deus, porque Deus é o nome de uma divindade. Deus, Ele é Pai. E essa expressão que Jesus ele diz quando vocês forem orar, e chamem Ele de Pai, a expressão que está lá é Abba, e é o diminutivo, como nós chamamos aqui de Pai, Paizinho. Demonstra uma intimidade que Jesus ele tinha com o Pai. Quando Ele ressuscita Lázaro, Ele vai dizer assim: Pai, eu sei que sempre me hoje, mas para que esse povo saiba que o Senhor Ele chama Lázaro à existência. Quero orar pela vida de vocês. Vamos ficar de pé nesse momento. Não sei como tem sido a sua relação com o seu pai. Não sei se tem sido uma relação muito boa. Não sei se seu pai foi aquele que você esperou que ele fizesse todas as coisas que você desejasse ou que você pedisse. Mas uma coisa é certa, ele não poderia dar aquilo que ele não recebeu. E aí, muito mais do que reclamar, você precisa agradecer por ele, porque ele é a razão de você estar aqui hoje. E você ter nascido. Seja ele alguém que fez algo muito bom, seja ele alguém que fez algo mal da sua família, e consequentemente para você. Mas ele foi uma dádiva de Deus da sua vida, foi um canal que veio para que você pudesse existir. E se Deus ele não dá nada de ruim para mim e para você, Ele quis nos ensinar que em nós podemos fazer todas as outras coisas diferentes. Que aquilo que nós recebemos do nosso Pai, nós vamos transferir para os nossos filhos algo totalmente que a gente aprendeu não com nossos pais terrenos, mas com o nosso Pai do céu. Vamos transferir o amor, vamos transferir a paz, vamos transferir a paciência, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a temperança, do qual o apóstolo Paulo chama isso que são os frutos do Espírito Santo de Deus. Vamos transferir a segurança. Famílias fragilizadas, filhos fragilizados, que não suportam mais pressão assim. Porque os pais não têm sido filhos do Altíssimo. Amado Deus e Pai misericordioso, em nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor Deus, por cada homem aqui nesta noite, por cada pai, por cada filho, por cada família representada. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, porque o Senhor nos atraiu até a sua presença. Muito obrigado porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar no dia de hoje, nesta noite. Muito obrigado porque nós tivemos um dia muito atarefado. Muito obrigado porque diante das dificuldades, ainda assim nós vencemos todas para estarmos aqui. Para não apenas escutar algumas canções, não apenas escutar um homem falando, mas para poder aprender mais de Ti. Em nome de Jesus nós te pedimos, confirma cada dia, Senhor Deus, nos corações a paternidade que o Senhor
Senhor Deus, em cada coração a nossa filiação. Faça com que, em nome de Jesus, nós não venhamos nos afastar, Senhor Deus, jamais de Ti. Firme nossos passos, Senhor Deus, no Teu altar. Levanta, Senhor Deus, homens corajosos, homens que Te amam, homens dispostos a vencer batalhas em Teu nome. Faça com que, em nome de Jesus, nosso coração esteja protegido e cuidado, para que nenhuma palavra maldita, palavra mal falada, ela possa penetrar, se enraizando ao ponto que nós acharmos que não vale a pena de seguir, ao ponto que nós acharmos que é perca de tempo, ao ponto que, quando nós agimos e as pessoas desprezarmos, nós achamos que nós estamos dando um erro de fato. Faz-nos lembrar, Senhor Deus, do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Faça que, em nome de Jesus, nós possamos lembrar das palavras do Teu Filho, Jesus, do qual nós chamamos de Senhor e Mestre. E Ele, de fato, é Senhor e Mestre. E se Ele sofreu, os discípulos e os servos também sofreram. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a permanecer com o coração firmado em Ti, coração aquecido, Senhor Deus, para que diante das adversidades, diante das dificuldades, nós não venhamos a desfalecer, nós não venhamos a retroceder, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia e de fé. Fortalece, Senhor Deus, a nossa comunhão contigo. Mas que em nome de Jesus nós continuemos sendo o provedor da nossa casa. Mas que em nome de Jesus nós possamos ser filhos obedientes. Mas que em nome de Jesus nós possamos ser a expressão do Teu Filho na sociedade. Não nos deixa nos acovardar, Senhor Deus, diante das ideologias. Não nos deixa, Senhor Deus, nos acovardar diante daquilo que o mundo tem vivido e pregado. Mas faz com que, em nome de Jesus, nossos olhares estejam voltados para Ti. Faz com que, em nome de Jesus, nós possamos a cada dia influenciar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão desesperançados, aqueles que já não confiam mais no amor, aqueles que já não confiam mais em Ti, não confiam mais no outro. Nos ajuda, Senhor Deus, para que nós possamos cumprir o Teu propósito. A criação, ela aguarda e ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. E aqui estão Teus filhos. Nos envia, Senhor Deus, em segurança, para que, em nome de Jesus, através das nossas vidas, outras vidas possam ser alcançadas para Ti, para que através das nossas vidas outros filhos sejam gerados. Mas que, em nome de Jesus, nós não venhamos nos acomodar e achar que simplesmente aquilo que nós alcançamos e vivemos hoje é o suficiente. Não nos deixa viver simplesmente naquela ideia apenas de para visto quem eu era, hoje eu sou um santo. Mas essa mesma Bíblia que diz que nós somos santos em Cristo, ela pede para que nós venhamos a nos santificar mais. Viver uma vida que resplandece a Ti, onde quer que nós estejamos, não apenas na igreja. Que o nosso chamado sacerdotal, pertencente ao reino, possa ser desenvolvido e vivido no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa rua, na padaria, no supermercado, onde quer que nós estejamos, as pessoas possam Te conhecer através de nós. Que nós jamais venhamos nos envergonhar de dizer que nós Te pertencemos. Mas faz com que, em nome de Jesus, nós sejamos um estandarte do Teu santo evangelho por onde nós viemos a passar. Em nome santo de Jesus, que aqui nós oramos e já te agradecemos, Senhor Deus, por tudo. Obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor ter feito o sacrifício por nós. Obrigado por ter nos dado a oportunidade e a condição de sermos transformados em filhos de Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, que aqui nós te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Louvemos ao Senhor, adore a Ele como filho e não como o empregado executivo. Enche a minha vida.
minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Aleluia. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante